José Aldo vai disputar o cinturão da categoria peso galo. Ele já era para ter disputado contra o Henry Cejudo naquele casamento de luta que eu não concordava muito e tal, mas no fim a luta não aconteceu. Aconteceu o Henry Cejudo contra Dominick Cruz, mas o UFC, foi lá e marcou de novo o José Aldo pelo cinturão peso galo. Só que dessa vez será contra o Peter Yan. Lembrando que o cinturão ficou vago porque o Henry Cejudo se aposentou. Então o cinturão tá sozinho lá, abandonado, esperando aí o vencedor de Peter Yan e José Aldo. E o que eu acho do casamento dessa luta, né? Eu, de novo, não concordo muito. E é alguma implicância minha com o José Aldo? Eu não quero que o José Aldo dispute o cinturão? Não é necessariamente isso. É que eu acho que tem pessoas ali na frente dele. E eu vou falar sobre isso, vou mostrar o ranking aqui para explicar para vocês a minha opinião. Então, o José Aldo, para quem não sabe, né, recém-chegado na categoria peso galo, ele enfrentou o Marlon Moraes ali, que é o primeiro do ranking. O José Aldo foi derrotado no resultado oficial. Foi uma luta parelha. Algumas pessoas viram a vitória do Aldo, outras do Marlon. Mas o que interessa, infelizmente ou felizmente, depende da sua opinião, é o resultado oficial. Então o Marlon Moraes venceu e continua na primeira posição do ranking. E o José Aldo, depois dessa luta, ficou ali na sexta posição desse ranking peso galo. E o Peter Yan, que é o cara que está garantido aí também na disputa pelo cinturão, ele é o terceiro do ranking. Então o que você deve imaginar? Bom, o Marlon é o primeiro do ranking, certo? Enfrentou o José Aldo e, portanto, parece, né, já que ele não foi cogitado aí para a disputa por cinturão, foi ignorado, já que ele já tinha enfrentado o Henry Cejudo também e já tinha perdido. Então, deixaram ele de fora da disputa pelo cinturão. Na segunda posição, a gente tem o Aljamain Sterling, que também não apareceu ainda nessa história, que eu já vou falar também sobre ele. Depois tem o Peter Yan na terceira posição, então beleza, pegaram o Peter Yan, aí na sua cabeça já deve vir o quê? Deveria ser Peter Yan com o Aljamain Sterling, que é o segundo, já que estão ignorando o Marlon, né? Ou o Peter Yan e o Marlon, que fosse, mas enfim, colocaram o Peter Yan. Na quarta posição, que também poderia estar ali para disputar o cinturão, tem o Corey Sandhagen, que também está na frente do José Aldo, que está em sexto. E ainda na quinta tem o Rafael Assunção, que também é brasileiro, que também poderia disputar. Então, assim, o que fizeram? Pegaram o Peter Yan, que é o terceiro do ranking, e botaram contra o José Aldo, que é o sexto, para disputar o cinturão, ignorando o primeiro do ranking, o segundo do ranking, o quarto e o quinto. E aí o que fizeram? Simplesmente marcaram o Peter Yan contra o José Aldo pelo cinturão e deixaram todo o resto ali sem luta? Na verdade, não. Só quem ficou sem luta foi o Marlon Moraes, que é o primeiro do ranking, o que é bizarro. Mas enfim, e por que eu tô dizendo isso? Porque saiu também a informação na ESPN, né, nas redes sociais, lá no Twitter, o card completo ali que o Dana White oficializou do UFC 250. A gente tem na luta principal a Amanda Nunes com a Felice Spencer e tal, mas não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar aqui do que a gente já tá falando, do ranking peso galo. Então foi anunciado para esse card, no Common Event, Rafael Assunção, que é o quinto do ranking que a gente tava falando agora, contra o Cody Garbrandt, que é o nono do ranking. Então, o quinto do ranking, que está na frente do José Aldo, que inclusive ganhou a disputa pelo cinturão, vai lutar com o nono do ranking, que é o ex-campeão, que é o Cody Garbrandt. Beleza, é uma luta boa, é legal? Sim, mas a gente tá falando aqui de posição de ranking, de vitória, se o cara merece ou não merece e tal. Então, beleza, é uma luta legal? É, mas é o quinto contra o nono, enquanto a gente vai ter o sexto disputando o cinturão. Depois a gente tem ali, nesse mesmo card do UFC 250, o Aljamain Sterling, que é o segundo do ranking, contra o Corey Sandhagen, que é o quarto do ranking. Ou seja, eles casaram o José Aldo, que é o sexto do ranking, contra o Peter Yan, que é o terceiro do ranking, né? Então eles vão lutar para ver quem é campeão, e pegaram o Aljamain Sterling, que está na frente até mesmo do Peter Yan, e o Corey Sandhagen, que está na frente do Aldo, para fazer uma luta no UFC 250 sem valer cinturão. Então, tipo assim, é meio bizarro. Tudo bem, a gente já sabe que o UFC não respeita ranking, né? A gente já sabe disso. Mas a questão aqui não é nem só isso, não é só a posição de ranking e o absurdo de casar o sexto e não o resto que tá na frente dele. A questão é que o Aldo nem venceu a luta que ele fez nessa categoria, enquanto o Aljamain Sterling, por exemplo, vem de uma sequência de 4 vitórias. E isso sem falar do Marlon Moraes, que é o primeiro do ranking e também vem de vitória. Então, assim, eles estão pegando... Beleza, o Peter Yan, eu não vou nem discordar aqui do Peter Yan, porque ele realmente é um cara muito bom, também vem numa fase excelente, então eu acho sim que ele merece, né? Apesar de às vezes a gente pensar, bom, poderia ser Marlon contra o Aljamain Sterling, né? Revanche, os dois primeiros do ranking, pronto, poderia, né? Mas assim, dá pra aceitar o Peter Yan, porque como eu disse, ele tá com uma sequência boa de vitórias, é um cara muito bom, uma promessa, então eu acho que ele realmente merece. Agora, colocar o José Aldo no lugar do Marlon, ou no lugar do Aljamain Sterling, ou no lugar ali do Corey Sandhagen, ou mesmo do Rafael Assunção, que também tá na frente dele, também é da categoria e tem várias vitórias, eu acho que é muita sacanagem. Então assim, o
que pesou? E isso é bastante claro, né? Alguém tem dúvida o que pesou para colocar o Aldo? É óbvio que foi a questão financeira, né? A questão dos negócios, a questão de quem vende mais, de quem tem mais nome, quem tem mais mídia. Então o Aldo tem muito mais nome do que o próprio Marlon, que está em primeiro, do próprio Aljamain Sterling, enfim, todo mundo que no ranking peso galo que está na frente do Aldo tem muito menos nome do que ele, é muito menos conhecido do que ele. Então, aliás, do top 15 inteiro, na verdade, se a gente pegar ali, ninguém tem é mais conhecido do que o Aldo, ninguém vende mais do que o Aldo, não tem aquele cara ali, sei lá, um McGregor da vida, um provocador, um cara que, apesar de não ser ou ser, né, depende da opinião aí, melhor que o Aldo, mas vende mais, né? Não tem ninguém ali. Então, ninguém tem esse poder que o Aldo tem. Então, é aquela coisa, né? Não é resultado, é o que vende, né? E aí, o que o Marlon falou sobre isso? Porque tem aqui também algumas declarações dele sobre isso, e dessa vez ele não foi tão áspero assim na resposta, né? Como às vezes ele acaba sendo. Eu acho que, não sei se é do momento, enfim, mas eu ficaria revoltado. Eu acho que eu ia ser um pouco mais estúpido do que ele foi, mas ele disse o seguinte: opção dele de business, falando do Dana White, né? E ele continuou: achava que seria Peter Yan, que é o terceiro, né, do ranking que a gente falou, com o Aljamain Sterling, mas escolheram o Aldo, bom pra ele. Agora é marcar a próxima luta, que acabei ficando sem oponente. Então, o Marlon acha, né, achou, na verdade, que seria a mesma coisa que eu também achei, que seria o quê? O Peter Yan, como a gente falou, contra o segundo do ranking, que é o Aljamain Sterling. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, o Marlon acabou dizendo, né, agora eu estou esperando a minha próxima luta. Por quê? Porque casaram o terceiro com o sexto, né, Peter Yan com o Aldo pelo cinturão. Casaram ali o Aljamain Sterling com o Corey Sandhagen, o segundo com o quarto. Casaram o Rafael Assunção com o Cody Garbrandt. Então, todo mundo dentro na verdade, do top 6 pra cima, né? Todo mundo tá com luta, menos o Marlon, que é o primeiro do ranking. O resto todo tá todo mundo com luta. E o primeiro do ranking não, nem marcada. Tudo bem, não precisaria ser no UFC 250, ou imediato, enfim. Mas em alguma data, pelo menos, né? O cara nem sabe quem ele vai enfrentar, se vai enfrentar alguém. Então é aquela coisa, o cara escalou, subiu, venceu o Aldo e tal, não sei o quê, já disputou o cinturão, tá lá em cima da categoria e tá esperando enquanto os outros que estão para trás ali já têm luta marcada. É meio bizarro, né? Mas o Marlon ainda disse: quando o Cerrudo anunciou a aposentadoria, sinceramente achei que era Yan com Sterling e eu lutaria com o Sandhagen. E aí no final, a última frase que ele disse é: qualquer um, quero lutar logo. Então o Marlon aí não está escolhendo, né, o adversário que ele quer enfrentar, mas ele achou que ele enfrentaria o quarto do ranking ali, enquanto o segundo e o terceiro lutariam pelo cinturão, né? Então o Marlon já tinha esperança já de não disputar o cinturão, como ele mesmo disse na declaração, e achava que ia enfrentar o quarto, né? Que seria tolerável até, né? Não vou dizer aqui que o Marlon teria que disputar o cinturão, não, porque ele teve uma chance recente, então até dá pra engolir essa, né? Dele não disputar o cinturão, mesmo sendo o primeiro do ranking, mesmo vencendo o Aldo, até dá pra entender, porque ele acabou de ter a chance dele, então daria uma chance para outros nomes, ele enfrentaria o quarto do ranking, se vencesse, disputaria o cinturão, até faria mais sentido. Agora, casar todo mundo e ignorar o Marlon, aí eu acho que é sacanagem demais com o cara. Mas lembrando, essa é a minha opinião, né? Você pode deixar a sua aqui nos comentários. Vocês acham que o Marlon foi passado para trás aí nessa história toda? Ou vocês acham que realmente, sei lá, tem algum sentido, alguma explicação? Eu não sei, eu não consigo nem pensar num exemplo aqui. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. E vamos para a próxima notícia desse vídeo, que é sobre Conor McGregor e Anderson Silva. Saiu ali uma publicação, né, numa rede social do Anderson, pedindo uma luta ali contra o Conor. Ele já tinha feito isso no passado, já tinha falado, no fim rolou umas histórias, mas no fim não aconteceu. E dessa vez ele foi ali, fez uma postagem e ele escreveu o seguinte: tenho uma imensa admiração pelo grande atleta Conor e acredito que uma super luta seria algo histórico para o esporte. Nenhum de nós precisa provar mais nada a ninguém. Acredito que os fãs do UFC e do esporte gostariam de ver este grande espetáculo marcial. Testar minhas habilidades marciais com ele seria fantástico. É mais ou menos a mesma coisa que ele quis fazer ali com o Israel Adesanya, antes do Adesanya ser campeão, né? Ele quis se testar ali, é um cara da nova geração e tal. Eu acho que o McGregor é mais ou menos a mesma coisa, só que tem uma pequena diferença, né? O Adesanya é da categoria do Anderson, peso médio, o Adesanya é mais alto que o Anderson, é um cara que é compatível ali, o biotipo, né, para eles se enfrentarem, e o McGregor não, o McGregor é um cara que lutou na categoria peso-pena, enquanto o Anderson já lutou no meio pesado, então assim, a gente tá pegando um cara muito menor, né, muito mais magro e tal, tudo bem, tem algumas variáveis que a gente pode falar, mas o Anderson é bem mais velho, o Anderson não sei o quê, tudo bem, mas mesmo assim, é bem desbalanceado. Aliás, o Anderson colocou na própria postagem que seria uma luta, claro,
peso casado ali, né? 176 libras mais ou menos, que equivale a cerca de 80 quilos. Então, é aquela coisa, o Anderson perderia mais peso ainda do que o peso médio, que ele já bate ali, né? Então teria que perder mais. E o McGregor lutaria mais pesado até do que ele já lutou no meio médio, onde ele já não rendeu tanto assim como rende, por exemplo, na categoria peso leve, na minha opinião. Então, não é uma boa, eu não acho que tem muito sentido por esse lado, né, de tamanho e tal, eu acho que é bem incompatível, mas por outro lado, né, olhando o lado dos lutadores, né, inclusive o McGregor já respondeu na rede social, simplesmente dizendo eu aceito, né, então o McGregor já se colocou também favorável à luta, né, então assim, qual que é o lado deles? E o lado deles eu entendo, o lado da diferença de tamanho e tal, realmente não faz muito sentido, do lado esportivo não faz muito sentido, né, tá pegando um cara muito menor contra um cara muito maior, e o McGregor queria cinturões e tal, e no fim vai enfrentar o Anderson, então por esse lado, né, do esporte ali em si, dos rankings e tal, realmente é meio sem sentido, mas do lado da carreira dos dois tem sentido, para os dois lados, porque o Anderson realmente não tem mais objetivo de disputar o cinturão, então ele vai ficar pedindo o cara ranqueado, ele não vai mais chegar em cinturão, ele já sabe disso, já se conformou, então ele simplesmente está curtindo ali, ele quer ganhar o dinheiro dele, é o trabalho dele, e ele quer se desafiar, então ele quer enfrentar ali o Adesanya, que é um fenômeno na trocação, ele quer enfrentar o McGregor, que é um outro fenômeno na trocação, então ele tá ali curtindo, selecionando, fazendo lutas que ele gosta, que é justamente na trocação, né, não tá escolhendo caras ali que vão querer agarrar ele e tal, então tá fazendo a luta no estilo dele, para mostrar, né, continuar mostrando o brilho, o talento dele, para terminar a carreira dele assim, né, dando show, independente de vitória, derrota, cinturão, ranking, simplesmente dando show, então, na minha opinião, ele tá certo, ele tem direito de fazer isso, né, e muita gente eu vi criticando, né, comentando, só quer isso por dinheiro, só quer McGregor por dinheiro, não sei o quê. Gente, mas eu queria fazer uma pergunta aqui bem sincera. Alguém aí que está assistindo esse vídeo trabalha de graça? Você trabalha por algum objetivo que não seja dinheiro? Tudo bem, você pode trabalhar porque você gosta também, óbvio, tem outros sentidos, né? Mas alguém trabalha que não seja por dinheiro? Todo mundo trabalha por dinheiro e não tem nenhum pecado nisso, parece que é crime, né? O cara querer fazer uma luta porque ele quer ganhar dinheiro. Qual o problema? Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Ou você come, você paga suas contas com mágica, né? Porque, sei lá, no meu caso aqui eu pago as minhas contas, minha comida, eu pago tudo com dinheiro. Então, sei lá, eu acho que é normal o cara querer dinheiro, não vejo nada de errado. Desde que o cara queira dinheiro de forma lícita, qual é o problema? Então, muita gente critica nesse sentido, né? Só que ela tá com o McGregor por dinheiro. O cara vai fazer o quê? O cara já foi campeão, tem a carreira que tem, você quer que ele faça o quê? Que ele tente conquistar o cinturão? Com a idade que ele tem? O prestígio que ele tem? Por que ele vai ficar tentando ali conquistar o cinturão, sendo que tem um monte de gente na frente dele e tal? Não, o cara não tem tempo mais para isso, não dá mais tempo de corrida pelo cinturão. Então o cara tá certo, na minha opinião. Então esse é o lado do Anderson. E o lado do Conor também tá certo, porque ele queria ali, quem sabe, enfrentar o Kamaru Usman pelo cinturão meio médio, né, para ser campeão em mais uma categoria e tal, só que tem mais ou menos esse problema de tamanho. O Kamaru, claro, não é tão grande quanto o Anderson, né? É mais compatível com o Conor. Mas tem outros nomes ali também. Tem o Masvidal e etc. Então, o Dana White também já não ficou meio assim de colocar o Kamaru contra o Conor. O Kamaru é um cara que tem um estilo chato contra o Conor. É um cara que vai querer agarrar, provavelmente. Não vai dar esse show que o Anderson vai dar. Então, o Conor com o Anderson, eu acho que é muito mais comercial do que enfrentar o Kamaru. Afinal de contas, não dá para comparar o potencial de mídia, né, o potencial comercial do Anderson com o Kamaru Usman. Mesmo o Kamaru sendo campeão e o Anderson não sendo mais, não tem como comparar. Então o Conor, eu acho que ele sabe disso, né? Ele sabe, primeiro, que ele tem mais chances, às vezes, de vencer o Anderson de hoje do que o Kamaru, porque ele vai poder lutar onde ele se sente confortável na trocação, não precisa se preocupar com queda, vai poder dar show, quem sabe ganhar um bônus de performance. Ele sabe que pay-per-view vai vender muito mais, mesmo ele não disputando o cinturão com o Anderson, no caso, né, que disputaria contra o Kamaru, vai vender muito mais, porque o Anderson. Então, realmente, o lado comercial, que é o que o Conor gosta, faz sentido. Beleza, vai pegar um cara maior e tal, pode ter algumas desvantagens, peso, etc. Sim, mas também tem um fator que ajuda o McGregor e atrapalha o Anderson, que é a idade, né? O McGregor é menor, mais leve e, consequentemente, deve sim ser mais rápido do que o Anderson. Então, o Anderson, além dessa questão de agilidade que ele teria que, talvez, ali se adaptar com um cara bem menor e mais leve, também tem a questão da idade. Então, assim, o Conor pode acabar vencendo, vamos supor, o Anderson, não sei, né, se venceria ou não, mas enfim, poderia acabar vencendo, e aí era mais uma coisa que ele queria, né? Porque ele falou recentemente
recentemente dos melhores lutadores da história e ele colocou o Anderson em primeiro, então se ele venceu o Anderson, aí consolida esse argumento dele, de que ele seria o maior e tal, então faz bem ali pro hall de coisas que ele gosta de falar, dos argumentos dele, do lado comercial dele, então tem muita vantagem também pro Conor, e o Conor é a mesma coisa do Anderson, ele não precisa ficar correndo atrás de cinturão, o cara já tem uma bolsa muito alta, o Anderson vale muito pro cartel, né, pro legado do Conor, assim como o cinturão já teve dois em duas categorias diferentes, poderia tentar o do Kamaru e tal, e ter três e também aumentar esse repertório, né, de coisas que ele conquistou, do legado dele, sim, mas o Anderson, se bobear, tem o mesmo peso ali que mais um cinturão, porque o Conor já teve dois, falar que teve dois ou três, beleza, 3 é melhor que 2, mas falar que teve 2 e venceu o Anderson também, por exemplo, para ele vai valer bastante para falar sobre isso. Tudo bem, é um Anderson que não tá mais no auge, etc. Sim, mas o McGregor vai valorizar isso no discurso dele. Então tem sentido para os dois, eu acho que sim, é uma luta que deve vender, com certeza. Muita gente não gostou, claro, sempre tem gente que não vai gostar de tudo, né? Mas aí a minha opinião agora, quer dizer, antes também era, né? Mas, enfim, a minha opinião sobre a luta, eu assistiria, óbvio, e eu não sou contra, eu já falei isso, né? Eu gosto, eu sou curioso, eu gosto da luta, eu gosto do esporte, então é difícil eu falar, tal luta eu não assistiria. Mesmo quando casa uma luta que pra mim às vezes não tem sentido, como o Aldo e contra o Peter Yan pelo cinturão, por exemplo, eu não concordo com o casamento, mas eu vou assistir porque eu gosto dos dois, eu quero ver o que vai acontecer. Então eu não tenho muito essa de ficar chorando ali, casal ninguém quer ver, não sei o quê. Eu não sou muito desse discurso, não. Eu sou a favor de assistir qualquer luta. O cara casou a luta, eu não gostei, paciência, né? Mas eu gosto dessa luta, eu sou curioso para ver o que vai acontecer, né? Um cara do tamanho do Anderson enfrentando o McGregor, que é bom, como eu disse, tem idade, vários fatores a favor, mas realmente a diferença de tamanho é bem bizarra, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha, quem você acha que venceria. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!